Esse é um amplificador classe B que vocês já estão acostumados, né? Já conhecem. Aqui tem uma alimentação de 6 volts, baixa. É um amplificador de baixa potência. Nós temos a saída classe B, NP, NP, NP. Vocês lembram disso aqui o que é? O que ele faz? O Q3? Ele é um... Não lembram? Controlador de corrente, exatamente. Ele está entre as bases porque ele vai controlar a corrente dos transistores de saída. 3, legal. Então olha que legal, esse transistor ficou com 2,4 e aqui 3,6 e aqui 0,6. Tudo bem? Ele fica polarizado? Praticamente polarizado. Já fica no ponto, lógico, está polarizado, mas bem pouco. Beleza? Legal. Aqui nós utilizamos o Q4 como uma determinada resistência que irá polarizar o Q1. E aqui embaixo, o R2, ele tem que apresentar a mesma resistência do Q4. É claro que ainda passamos pelo alto-falante, que completa o circuito à massa, mas o alto-falante é uma resistência bem baixa, perto do R2. Mas quanto é o R2? Em torno de 1K ou um pouco menos. Então a resistência é equivalente do Q4 em torno de 1K. Conseguindo enxergar esses dois aqui, aqui em cima uma resistência equivalente, aqui embaixo tem que ser a mesma resistência equivalente, claro, somando aqui o alto-falante na jogada, apesar que o alto-falante é uma resistência baixa. Como é que é? Quando o Q1 está sendo polarizado pelo Q4 e vai carregar o capacitor C1, a corrente passa pelo alto-falante e essa tensão também sobe, não sobe? Subindo aqui, ajuda a cortar o Q2 e ajuda a polarizar o Q1. Tá, o Q4, ele é polarizado pelo Q5, ok? E o Q5, ele tem esse divisor de tensão, com 2 diodinhos para controlar a temperatura, trabalhar no controle com respeito à temperatura ambiente. Olha que legal. Mas a polarização do Q5 é fechada emissor a massa via saída. Ó, emissor para massa via saída de som. Se o Q2 está cortado, o que está acontecendo? Saturou ou está polarizando e carregando C1. Você concorda que essa tensão, na hora que está havendo um sinal, a corrente pode ser por aqui ou para o capacitor? Então ele não perde polarização. Concorda? Você não falou que em determinados momentos ele está cortado, Q2? E pode cortar? Pode. Mas peraí, se ele cortar, isso aqui perde a polarização? Não. Você não está carregando C1? Não tem uma corrente no sentido de C1? Então eu continuo polarizando Q5. Não há problema algum. Por que vocês estão falando próximo a 4 volts? 0,6 no T2 mais 0,6 no T2. Como é que é? Ah, você tá... Não. Para você me dizer qual a tensão de base, não depende basicamente daqui. É lógico que depende, mas na verdade depende do que está aqui, do que se tornará aqui e do que tem que ficar aqui. Isso aqui não manda lá. O que tem que estar aqui é que vai mandar aqui. Quando há potência, começa a haver potência, normalmente há uma pequena ondulação na fonte. Essa ondulação tem que se evitar, tem que evitar aparecer aqui. Por isso tem o R9C3 que faz uma pequeníssima queda de tensão e uma filtragem para que não haja ondulação nesse ponto. R8C2. O que vai acontecer? Subiu, ó, presta atenção. Vem um sinal. Subiu a tensão. Subiu, polariza. Subiu a tensão, polariza. Mais. Resistência diminui. Polariza mais ou menos que 4? Mais. Então lembre, não esqueçam, subiu a tensão. Polariza mais que 4. O que acontece com o coletor? Sobe. Subiu, o que acontece com o Q1? Polariza mais. O que acontece com a tensão aqui? Sobe. Ah, que interessante. E é amplificado, né? Aqui sobe muito mais do
que aqui. Peraí, a base subiu. A tendência é lá subir, aqui também subir. Só que lá num nível muito maior. Aí chegar aqui, o que vocês acham que vai acontecer com o Q5? Vai cortar. Mas se eu fizer o circuito funcionar, não tem potência alguma. Se aqui tem 3,4, aqui tem 3,4. Logo o capacitor C2 está carregado com 3,4 volts. E aí começa de novo, ó, positivo. Cai, polariza Q4, sobe a tensão de coletor, polariza Q1, sobe a tensão de saída. Quando isso aqui subir, a tendência é fazer isso aqui subir. Mas o valor de R6 é muito maior que de R8. Como é que é? R6 tem um valor muito maior que R8. E daí? Eu faço um divisor de tensão. Aqui não tem 3,4? Sabe o que vai acontecer? Não vai subir quase nada. Mas há uma incidência, há uma realimentação para sinal? Mas muito pequena. Por isso que o Marcos falou. Atenua o efeito, não corta, mas atenua o efeito da realimentação. Legal. Olha o semiciclo negativo, mesma coisa. Cai a tensão, sinal que está vindo, cai. A tendência do Q5 é aumentar a resistência, polarizar menos Q4. O que acontece com a tensão de coletor? Cai bastante, que aqui já cai bastante, aqui cai também. Ó, notem que a amplificação de tensão é aqui, ó, no Q4, já repararam? É o Q4 que faz a amplificação de tensão. Agora, caiu aqui, cai. Nossa, ó, cai bastante. Caiu aqui, cai bastante. E eu estava querendo diminuir a polarização, se não tivesse isso, cai lá, eu ia polarizar muito. E aí, eu quero baixar para cortar, na verdade, lá cai, ia polarizar muito, ia cortar a amplificação. Bem, vamos lá, continuando. O amplificador não mudou quase nada, mas vocês... Beleza aí, Marcos? Mas vocês já podem notar que... Olha a tensão de alimentação. Aumentou consideravelmente. Aqueles dois transistorzinhos que nós tínhamos aqui na saída, ó, se tornaram drivers ou reforçadores de corrente para excitar os seguintes. Ó. Aí eu quero saber a fidelidade desse amplificador, assim, a potência que ele vai me entregar. Eu sei que pelos cálculos você vai fazer lá, entendeu? Mas não, eu quero saber o real mesmo. Existe como medir isso? Através... Mas dá para fazer uma série de levantamentos. Tem pessoas que falam, pelo transformador de rede, eu já sei se o amplificador está mentindo a potência dele ou não. Porque não tem como ultrapassar o que um transformador de rede é capaz de entregar em termos de potência. Introduzimos uma área aqui a mais, pode aparecer mais ainda e alterei a tensão de alimentação. Esse amplificador aqui, que está sendo mostrado agora, é um amplificadorzinho de potência baixa, 30 watts, não é um amplificador de potência alta, é um amplificador de alta fidelidade, mas de potência baixa. Não mudou nada em relação ao que nós vimos, ó. Tem esse transistorzinho que já estava aqui no meio, ganhamos aqui um capacitor, ó, nessa posição em relação à saída e num ponto intermediário em relação à polarização do transistor Q107. Estão vendo aqui o capacitor? O que ele faz? Basicamente a função dele é, como eu tenho uma resistência fixa para polarizar o Q7,
Quando esse transistor aqui tende a ser polarizado e a tensão subir, 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 o que vai acontecer? Quem que polariza o Q101? Q107. Então, peraí, para a tensão do emissor subir, tem que subir a da... E, obviamente, desse emissor, né? E, claro, dessa base. Que a tendência era ficar quase próxima do positivo, do 40. Próximo. Não estou levando isso aqui para um potencial bem positivo? Ué, aqui também tem que subir pelo menos 1,3, 1,4 volts acima daqui. Mas espera aí, quando a tensão está muito próxima de 40, a queda de tensão sobre esses dois resistores fica menor, não fica? Aí eu imagino, ó, aqui vamos dizer que eu quis chegar a 35 volts. Tirou aí 1,5, deu 3,5. 3,5 volts em cima de 1K5 e 5K6 dá uma correntezinha mínima, que não vai atingir o ponto que eu quero de polarização. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que eu terei pouco poder de excitação do semiciclo positivo. Olha a diferença aqui para baixo. Aqui para baixo muda tudo. Esse aqui não é polarizado por esse? Não é? E esse aqui é polarizado por um dispositivo ativo, não por resistores fixos, ó. Ou seja, somando isso e isso, teria que dar a somatória disso aqui, ó, da resistência daqui, ó, coletor emissor de Q105 e R113. Só que o Q105, se eu quiser, eu saturo. Resistência baixíssima. E aí eu polarizo bem esse e esse. Lá não. E aí, o que eu vou fazer? É simples. Quando esse transistor está descarregando o capacitor, ok? Está descarregando o capacitor, a tensão aqui está bem baixa, não está? Baixa. Se está baixa, esse capacitor está sendo carregado. Então ele se carrega com um pouco mais de meio VCC. A tensão aqui está bem baixa, aqui tem uma carga, tá legal. Quando vem o semiciclo positivo, o que é o semiciclo positivo? Ah, eu vou cortar esse transistor. Aqui como é como se fosse um resistor, a tensão tende a subir, não entende? É, mas só que se eu polarizar Q107, se eu polarizar Q101, essa tensão daqui sobe, concorda? Não está carregado? Sobe aqui também. Então se eu colocar o osciloscópio aqui, a tensão daqui ultrapassa a alimentação. Existe a ionização do ar. Terminais muito próximos, tem uma tensão razoável aqui, ocorre uma ionização e a tendência é criar um arco na hora que desliga. O efeito de aproximação é difícil criar o arco, mas o de afastamento, que já está ligado, acontece. Arco voltaico pequeno, mas acontece, clique, na hora que desliga. E é bem rápido, mas acontece. E o que acontece? Arco, 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 o contato vai sendo destruído. Cai a tensão, corta o diodo. Esse corte do diodo é como se fosse uma chavinha desligando. Essa chavinha desligando vai surgir uma tensão. Essa tensão, no momento que o semicondutor recebe a polarização reversa, cria também um pequeno arquinho lá dentro. E o que o capacitor vai fazer? Absorver isso. Poderia não estar aquecendo, mas o ideal para uma proteção muito bem feita, sem aquecimento, seria os 30 watts. Para esse amplificador de baixa potência, tá? Lâmpada em série. Então, como é que você fez? Eu considerei 10% de repouso, um consumo mínimo de repouso, mais um consumo do transformador. É porque você vai analisar ele em repouso, né? É. Se você fosse analisar ele funcionando, tinha que ser 3 vezes 40 watts. Não. Se vai pôr para funcionar, aí você aumenta a potência bastante. Para ele funcionar, mais de 150, 120, 150 watts. É a lâmpada em série. Se vai pôr ele para funcionar, com sinal, que ele vai para a potência mesmo dele. Tem que aumentar a potência da lâmpada em série. Senão a lâmpada fica assim, ó. Potência vem, a lâmpada fica piscando. Não é muito não, o filamento vai dar para ser visto meio aceso. Legal, divirta-se. No caso, o meio VCC está alto.
No teu caso, o meio VCC está alto e não há consumo. Então a saída não aquece. Saída não aquece. Defeito está? O que está acontecendo com a parte de baixo do amplificador? Está muito polarizado ou pouco polarizado? Pouco polarizado, resistência é maior, legal. Mas não poderia, sendo 38 volts, acima do meio VCC, bem acima do meio VCC, não poderia ser essa malha de cima muito polarizada, aumentando essa tensão também? É que se a malha de cima estiver muito polarizada, vai esquentar o transistor de saída de baixo. Se a malha de cima tivesse muito polarizada, ia subir a tensão, mas ia pegar fogo no transistor de baixo. Então realmente é pouca polarização para o transistor Q102. Muito bonita a teoria, eu quero ver matar o defeito. Vamos lá. Muito bonita a teoria, vamos ver. Bom, eu já quero fazer bem. Em cima do resistor de R115 tem muita tensão. Essa tensão de... Nessa. O que está acontecendo com o Q102? Não está polarizado. Não está polarizado. Tá 38, tensão muito alta, emissor tem 0. Quanto tem aqui? 0. Então, realmente não está polarizado. Se aqui tem 38, você parte para essa base. Deu quanto? 0,4 de base emissor, sem polarização. A mais ou a menos? Não é 0,6? Mas a mais ou a menos? A mais. A mais. Está completamente despolarizado. Está completamente despolarizado, está reverso. Cuidado aí, pessoal, não achar que é porque tem 0,6. Aqui está positivo, está mais baixo. Está completamente cortado. Legal. E aí? E aí que esse transistor Q103 está cortado. Sim. Verificando a base do Q105, não tem polarização também, o que justifica o Q103 cortado. Certo. Verificando o emissor do Q106, está com 5 volts. Opa, peraí. Então, quem que polariza o Q105? Q106. Q106. Aí você foi para o emissor. Isso. O que apareceu aqui? 5 volts. 5 volts. Peraí, não é algo estranho? A tensão de saída estava alta ou estava baixa? Bem alta. E esse ponto é o ponto da alimentação. Lá está alto, aqui está baixo. Vai, continue. O transistor Q106 também cortado, porque a base está com 11,3, deveria estar mais negativa. Ela está alta do que o emissor. Olha aquele cálculo que nós fizemos, né? 11,3. Legal. Agora é a parte básica da análise de circuito, porque sobre o R116 tem 5 volts de um lado e 5 volts de outro, indicando que não há corrente circulante nesse resistor. Logo, C106 considerando que toda a queda está no R115, não poderia ser o R115 alterado? R115 alterado geraria uma queda também sobre R116. Mesmo que o R115 alterasse, ainda assim pequena, mas geraria uma pequena queda. Porque aqui olhando, 820 para 56 mil, eles têm uma diferença de 60 e poucas vezes, ok? 60 e poucas vezes. Se aqui está caindo 33 volts, 56 a menos, deveria cair um pouco menos de 1 volt, 0,7, 0,6. Mesmo que ele alterasse, ainda cairia 0,3, 0,2, 0,1. Ainda assim cairia. Haveria uma queda de tensão. Como não houve nenhuma indicação de queda de tensão, realmente a única forma de arriar, cair essa tensão é fuga capacitor C106. Voltando aqui a nossa, como é que é? Esse 113 aí não está alterado? Quem que é o 113? Aqui, ó. R113. Esse aqui? É. Você está perguntando? Vamos verificar, perguntar para a turma. Quer trocar? Troca. Ele acha que o R113 está alterado. Aberto. É alterado ou aberto? É alterado ou aberto? O pessoal quer
Olha a tensão. Olha a tensão do emissor. Certo, aí tá com 206. Alterado ou aberto? Alterado. Alterado. Ele quer trocar o R113 e diz que está alterado. Quem concorda? 1, 2, 3. Opa! 3, 4. Marco, concorda também? Ah, também. Ah, já concorda também. Quem discorda? Obrigado, pessoal. Casa agradece. É. Vamos lá, trocou. Será que todo mundo vai dançar? Ou quase todo mundo? Trocou, ligou. Funcionou. Pessoal, amplificador funciona com algum. Quem é voluntário primeiro? Minha vítima não voluntária. É você, João? Você é Sérgio? Você é Cleiton? Vamos lá. Então é o seguinte. Ó, depois eu vou cortar aqui, tá? Só para ver, vou ampliar um pouco. Ó. Amplificador funciona com alguma distorção e aquece. Lâmpada em série acende com alguma intensidade. Observação: tensões medidas com a lâmpada em série ligada ao aparelho. Achou? Ainda não. Ainda não. O que nós devemos fazer quando nós chegamos num ponto em que estávamos analisando e aí deu uma volta? Com muito cuidado. Eu, nas primeiras épocas, quando eu analisava, eu me enrolava, chegava num ponto que eu me perdia no raciocínio, eu voltava, zerava tudo, voltava e aí eu via onde eu tinha errado e onde eu tinha me perdido. Ah, legal. Q103 está polarizado. Tem como? Q103 Q103. está polarizado, só que o Q105 está cortado. Ah, Q103, base emissor está polarizado, só que o Q105 está cortado. Então fuga coletor base dele. De quem? Q103. Fuga Coletor base. coletor base de Q103. Ele acha que é uma fuga coletor base de Q103, que é uma macaca, né? Ficar nessa de levanta a mão, concorda, não concorda, mas vamos lá. Então ele acha que o Q103 está com uma fuga base para coletor, ou coletor para base. Quem concorda? 1, 2, 3, 4, 4. Quem discorda? Quem discorda? Valdemar discorda, Valdemar? Você não levantou a mão? Cleiton discorda? 1. Eu fiquei na dúvida. Não acho nada. Não acho nada. Você está preocupado com o outro ainda. Paga o outro. Olha, cara. Eu fiquei na dúvida. Bom, legal. Já dava para você. Quer trocar o Q103? Quer trocar? Ele vai trocar o Q103. Trocou. Ligou. Funcionou. Maravilhosamente. Fuga coletor base de Q103. Então aqui para a câmera, a lâmpada em série 4 fala sobre análise. Mas quando a gente não tem noção da, eu sei que você já falou, mas da potência do aparelho, a gente sempre joga no maior, na maior potência da lâmpada. Mas a gente não tem noção assim da carga. Não, você para usar a lâmpada em série precisa, não tem como. Ah não, eu vou colocar uma potência alta. Tem que colocar uma potência alta, aí não, mas diga assim, se você, protege. Mas para você ligar, se você não tem noção da potência ideal do aparelho. Tem que ter, infelizmente tem que ter. Quando você adquire uma determinada tarimba, ou um tempinho, ou análise, falou alguma coisa? Não. Ou uma análise, ou seja o que for, você já tem uma ideia, mais ou menos das potências do aparelho, do outro equipamento, do consumo, né? E aí você coloca potência correta, ou 3 vezes mais do que de consumo. 2,5 vezes você acha que é? Não, 3 vezes mais. O 2 vezes e meia começou a acontecer. O 2 vezes e meia nós fazíamos na época que não existiam fontes chaveadas. Como algumas fontes chaveadas não partem ou ficam 3 ou um pouquinho mais de 3, para suprir esse problema do disparo da fonte chaveada.
ideia, a Philips na década de 70 para 80 lançou no mercado alto-falantes de 16 ohms, 32 ohms. Nossa, foi um negócio assim que o pessoal caiu o queixo. O que aconteceu? Quando ele lançou alto-falantes de impedância maior, exigiu o quê? Menos corrente. Aí ele carregava o capacitor de forma mais lenta e eu me mantinha com a variação. Aí o cone conseguia ir para frente e para trás sem criar distorção e aí eu podia trabalhar em 40 Hz, 35 Hz. Os equipamentos da Philips começaram a sair, o pessoal babava. Aumentava o grave, ele dava um grave, nossa, bom pra caramba, enquanto os outros com capacitor de acoplamento. Então o problema é o capacitor de acoplamento? Você falou, aumenta a impedância do alto-falante. Mas se eu aumento a impedância do alto-falante e a corrente é menor, a potência de uma forma geral cai. Então se eu para Philips, olha o pensamento, eu não quero grande potência. Ele colocou isso em alguns televisores, em alguns amplificadores de baixa potência. Funcionou maravilhosamente. Mas e quando eu quiser alta potência? Eu continuo tendo que ter um alto-falante com impedância baixa. Ó, isso aqui é uma forma de onda, mas é como se o cone fosse deslocado para frente. Olha só, ele desloca para frente, o capacitor perde, já não tem mais capacidade de acumular carga, a corrente diminui na malha e aí o cone é solto. E ó, no meio de um deslocamento lento, o cone é solto. Tanto para um lado quanto para o outro. Então foi o que eu fiz aqui, ó, para frente. Essa variaçãozinha mais aqui reproduz uma frequência maior, que acaba no meio do grave sendo uma distorção. Numa saída de som, seria essa vamos tratar de, essa é a solução para o automóvel. Como é que é? Essa é a solução clássica para o automóvel. Isso aqui foi feito ainda na década de 80 para 90. Já existia, mas essa solução começou a ser implementada para todos os integrados de saída de som de 12 volts ou para automóvel. Qual é a lógica? A lógica é muito simples. Eu tenho uma saída de potência, aqui não está mostrando todos os transistores, só está mostrando a saída, né? Onde entram 12 volts e aqui eu tenho meio VCC. Eu estou falando 12 volts para o automóvel, mas podia ser uma tensão contínua para outro caso. Meio VCC, se for 12 aqui dará 6 em repouso. Aqui eu tenho outra saída idêntica, onde eu tenho 12 volts e aqui 6. Se eu estou em repouso, um lado do integrado ou da saída tem 6 volts. O outro pino do integrado, que é a outra saída, também tem 6 volts. Tem corrente circulante pelo alto-falante? Não tem corrente circulando pelo alto-falante. O que vai acontecer? 6, 8, 10 ou 4, 2. Então ela sobe acima de 6 ou cai abaixo de 6. Caiu abaixo de 6, quem é polarizado é o Q2. É claro que tem mais coisa aqui. Isso aqui é um resumão, né? Cai a tensão, quem é polarizado é o Q2. Por quê? Porque esse também está sendo polarizado. Então olha a corrente, ó. Entendeu? Olha lá. Que coisa, hein? Então aqui vai falando que essa é uma saída para se fazer isso. Se eu quero potências maiores, eu faço isso aqui. O que é isso? É uma meia ponte. Meia ponte? Eu ponho esse ponto fixo e faço variando entre um potencial positivo e um potencial negativo. Nesse caso aqui eu uso fonte simétrica. Uma tensão positiva e uma... Como subiu? Não, isso é um modo de falar, mas eu posso usar 4 ou 8 ohms, não tem problema. Isso aí foi dado um exemplo de 25 ohms, mas... Então eu tenho tanto tensão positiva quanto tensão negativa. E um ponto massa como referência. Beleza, pessoal? Entenderam bem? É isso.
hoje, basicamente. Os bloquinhos. Não se esqueçam, não pode perder essa parte agora. Pessoal, por favor, façam vossos blocos, por favor, para que vocês estejam aptos na próxima aula. Vai pegar, hein? Beleza? Um grande abraço a todos. Agora pode